Meus irmãos queridos, uma boa noite. Nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. E eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, se juntar a mim em oração. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós o bendizemos nessa noite, porque Tu és Deus amável, digno de ser adorado pelo Seu povo. Porque Tu és imutável em amor, bondade, santidade. De modo, Senhor, que Tu sabes que somos verdadeiros quando dizemos que não há nada no universo que mais nos encante ou possa nos encantar do que o Senhor nosso Deus. Senhor, é bênção indescritível contemplá-lo na beleza da sua santidade, a tal ponto que a nossa maior ambição é a visão beatífica, é a bem-aventurada experiência de o contemplarmos sem intermediários. Senhor, mas nós também o bendizemos pelo teu cuidado paternal. Tu tens sido bom para conosco. Louvamos até pelas lutas, Senhor, uma vez que, por mais que nos façam derramar lágrimas, cumprem, Senhor, esse papel santificador insubstituível, Senhor. Por meio dessas lutas, nós somos transformados de glória em glória. Senhor querido, nós queremos nessa noite pedir perdão por tudo aquilo que há na nossa vida e que não passa pelo teste do amor. Perdoa-nos, Senhor. E que o Senhor também nos absolva das faltas que nos são ocultas, dos pecados presentes em nossa vida, dos quais nós não nos damos conta, Senhor. Pois, como a tua própria palavra diz, quem é que pode discernir as suas próprias faltas? Senhor querido, dá-nos a consciência do teu perdão e paz no nosso crer. Não permita que o adversário de nossas almas o transforme num diabo, Senhor, a ponto de perdermos o prazer da tua companhia. Nós queremos suplicar a ti nessa noite pela ação do Espírito Santo, mediante a qual a tua palavra nos alimenta, nos transforma, revela Cristo, Senhor, e nos ajuda a viver para a glória do teu nome. Senhor, o texto dessa noite é riquíssimo. Ajuda-nos, Senhor, a entender o seu significado e que no exame de cada declaração, cada palavra, Senhor, cada gesto de Cristo nessa narrativa, nossa mente e o nosso coração sejam tocados, Senhor, de modo que na totalidade do nosso ser respondamos com fé à tua verdade revelada. Em nome de Jesus assim oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é o que se encontra no capítulo 13 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Vou repetir, João, capítulo 13, do verso 1 em diante. Então, diz assim o texto: antes da festa da Páscoa, era a data mais importante do calendário judaico, na qual era celebrada a libertação do Egito. E como parte constituinte, indispensável dessa festa, o sacrifício de um cordeiro.
que trazia à memória de todos o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que o que nós fizemos, o que temos feito, é horrível aos olhos de Deus. E tão grave que para Ele nos oferecer um perdão justo, necessário foi que as demandas da sua justiça fossem satisfeitas por um representante nosso, por um ser humano que morresse no nosso lugar. E foi o que aconteceu na morte expiatória de Cristo. Ela é chamada de expiatória, ela é chamada de vicária, ela é chamada de substitutiva, como também de propiciatória. Ela pacifica a Deus. Ela torna o Criador propício a nós. É uma morte, portanto, substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. E pelo arrependimento e fé, nós nos apropriamos dos benefícios dessa redenção. Agora, nós não estamos aqui nessa narrativa do capítulo 13 na sexta-feira. É certo que a descrição desse episódio relaciona-se a algo que se deu na quinta-feira, à noite, um dia antes do Senhor Jesus ser traído por Judas Iscariotes, entregue aos soldados do templo e, por sua vez, soldados romanos, e, por sua vez, levado para ser julgado, condenado e morto pelos nossos pecados. Então, o texto declara que, no verso 1, que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então Jesus tinha plena consciência do que estava em curso naquele final de semana, naquela data tão importante do calendário judaico. Era necessário que ele morresse na sexta-feira, porque era justamente nesse dia que o cordeiro era imolado e ingerido pelo povo de Israel. Então, o texto declara que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, meu Deus, isso é impressionante, a luz que essa passagem projeta sobre a nossa vida. Porque nós devemos viver uma vida de serviço, de modo que, no decurso dos anos, manifestemos o nosso amor pelo nosso Criador mediante a prática de boas obras. Que são as boas obras? As obras que expressam o caráter de Deus, que viabilizam a vida daqueles que se relacionam conosco. Boas obras. Agora, há pessoas que tiveram a sua vida marcada, do ponto de vista da sua biografia, por meio de um evento, assim, bem pontual, específico, sabe? Que demonstrou uma especial manifestação de amor pelo Pai. E foi o que aconteceu na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 33 anos de vida sem pecado. Cumpriu a lei por nós. Foi o único da nossa espécie que passou por esse planeta sem transgredir o mandamento do amor. E foi crucificado pelas nossas transgressões. E justamente nesse ato de voluntariamente se entregar como um cordeiro ao Pai em nosso favor, ele manifestou o ponto mais alto da sua vida de sujeição à vontade do Pai. Essa hora era a hora que o Pai havia determinado que o seu filho morresse no seu lugar, no meu lugar. Meu Pai,
Não há verdade mais extraordinária do que essa. Nada mais comovente. A beleza dessa história nos convence da sua veracidade. A hora, portanto, que o Pai determinou para que fôssemos reconciliados com Ele. E mais do que isso. Nessa hora, o Pai deu testemunho cabal do seu mais ardente amor por você e por mim. Essa hora representou o amor do Filho pelo Pai, o amor do Filho pelo seu povo, o amor do Pai por nós. Porque nessa hora, o Pai entregou a você e a mim o seu bem mais precioso, aquele que Ele mais ama, o seu Filho eterno. Então Jesus tinha consciência de que Ele viera especialmente para essa hora. Quem fala de Cristo sem mencionar essa hora é a hora do decreto. É o tempo que Deus havia estabelecido para que pudesse oferecer à humanidade um perdão justo. De modo que sua lei foi defendida naquela hora. Ele nos perdoou, mas ao custo do sacrifício do seu único filho. Então, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, que belíssima descrição da morte dos justos. O que vai acontecer quando chegar a sua hora, a minha hora, o momento da nossa partida desse mundo? Acontecerá justamente o que aconteceu com Cristo. É a hora de passar desse mundo para o Pai. É a hora de passar, quando ele fala sobre desse mundo, ele está falando de um mundo de provação, um mundo de lágrimas, um mundo de dores que nos surpreendem, um mundo de prova, um mundo, portanto, no qual somos tentados sistematicamente. Um mundo que, para onde projetemos o nosso olhar, contemplamos iniquidade. É um mundo, sem dúvida nenhuma, belíssimo, no qual há luz suficiente para nós encontrarmos motivo para a fé. É um mundo extraordinário, para onde lançamos o olhar, certamente, como diz Calvino, contemplamos a glória de Deus. Contudo, quando o texto diz que chegou a hora de Jesus passar desse mundo, ir para o Pai, está descrevendo simplesmente o fim de um exílio. Quando chegar o dia da nossa morte, finalmente nós estaremos dando adeus para o mundo ao qual nós não pertencemos. E esse é o maior anseio dos redimidos. Passar desse mundo, ir para o Pai. Estar eternamente na presença desse Deus amável. Então Jesus tinha consciência do que estava para acontecer no dia seguinte, naquele final de semana. E o texto então afirma que, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus. Aqui o texto não está falando da humanidade. O texto está falando dos amigos de Cristo. Quem é amigo de Cristo faz parte desse povo separado na eternidade, como resultado do ardente amor do Pai. Então, tendo amado os seus, fala-se muito sobre o tema da identidade. Eu sei, não é tema novo, mas hoje discute-se demais, especialmente em razão do discurso existencialista, sobre o fundamento da nossa identidade. Então, nós cristãos acreditamos que o ser humano nasce definido, que a essência ela antecede o ser.
Enquanto que a visão de mundo pós-moderna ensina que primeiro nós nascemos e depois saímos em busca da nossa essência, do nosso ser, estando livres para definirmos a nossa identidade de acordo com os desejos do nosso coração, as nossas inclinações, sabe? De acordo com aquilo que julgamos que melhor se ajusta à nossa personalidade. Meu Deus, para o cristianismo isso é uma baita de uma heresia. Porque o cristianismo ensina que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus e que ele não é livre para viver no universo definido por ele. Ele tem que viver no mundo criado por Deus. Liberdade, portanto, significa para o cristianismo você identificar essas fronteiras dentro das quais você deve viver. E nesse ponto é impressionante como que é essencial que nós conheçamos essa essência. Porque a partir do momento que entendemos quem somos, qual o propósito da nossa vida, nós ajustamos a nossa existência à realidade. Quando tentamos cruzar essas fronteiras, isso é o mesmo do que peixes desejarem viver nos galhos das árvores, ou pássaros anelarem viver no fundo do mar. Então, cada criatura tem que viver dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Esse é o verdadeiro conceito de liberdade. É conhecer quem eu sou e como que me cabe, a partir da compreensão dessa essência, ajustar a minha vida à realidade. Agora, há um elemento dessa essência que diz respeito apenas à vida dos discípulos de Cristo, que é essa identidade amada. Ele amou os seus. Então, se você tiver que descrever para alguém como vê a si mesmo, sabe? Qual a sua real identidade, o seu verdadeiro ego, ou qual a grande verdade sobre sua vida, você terá, para ser fiel às Sagradas Escrituras, repito, se você é discípulo de Cristo, de ter que dizer: eu sou amado do meu Salvador. Essa é a grande verdade, o grande fato da sua vida. Ele o ama. Esse é o fundamento da nossa alegria, da nossa felicidade, da construção da nossa autoestima. O texto diz que ele amou os seus que estavam no mundo, aqueles com os quais manteve relacionamento íntimo durante 3 anos e os amou até o fim. Essa declaração é de tirar o fôlego. Por isso que eu digo, se tudo isso é verdade, nós não explorarmos esse tema, nós não mergulharmos nessa doutrina, nós não separarmos tempo para meditar sobre esse amor, é um desperdício. É um boicote praticado contra nós mesmos, contra a nossa felicidade. Porque nós estamos aqui, olha, do que mais gostaríamos, se usamos o cérebro, sabe? O que mais gostaríamos de saber sobre a nossa vida? Que verdade, ou vamos assim dizer, que sonho nós somos capazes de conceber e a ponto de ardentemente desejar que ele seja a pura expressão dos fatos, a grande realidade. Bom, não há mínima dúvida de que, olha, nós poderíamos sonhar em sermos donos da nossa galáxia,
ou de sermos os reis nesse planeta, nós poderíamos, então, dedicar a nossa imaginação aos mais diferentes devaneios de grandeza e de poder, de força, de beleza, de inteligência. Agora, veja, que verdade pode ser comparada a essa que é declarada pelo Evangelho? De que o nosso Salvador nos ama e nos ama até o fim. Nessa passagem, o texto está afirmando que ele os amou de modo perfeito, que o seu amor o levou a cumprir a sua finalidade. E que ele também, há duas ideias que estão provavelmente associadas, ou certamente anunciadas nesse verso. Que o amor dele foi perfeito, um amor que cumpriu sua finalidade, a redenção dos seus discípulos, guardá-los até o fim, a fim de que amplo acesso ao céu lhes fosse tornado garantido. Agora, o texto significa também que ele os amou até o último momento da sua vida. Então, observe o que a passagem está dizendo. Eles lidaram o tempo inteiro com um Cristo muito sincero, um Cristo muito honesto, um Cristo que não tinha problema em dizer para eles verdades chocantes. Olha o diálogo do Senhor Jesus, por exemplo, com o apóstolo Pedro. Quando Pedro tenta dissuadi-lo de ir para a cruz. E o Senhor declara a reda de Satanás. Ainda que isso tenha sido dirigido ao diabo, Pedro compreendeu que o inferno estava o usando, que ele foi usado por Satanás para simplesmente dizer para Cristo o que correspondia ao exato oposto da vontade do Pai para a sua vida. Tu não cogitas das coisas de Deus, disse Jesus, e sim das dos homens. E há tantas outras passagens mais nas quais o Senhor é muito, assim, eu diria, até mesmo contundente na sua forma de comunicar a verdade aos discípulos. Mas, veja, ao término daquele relacionamento, estamos aqui, portanto, na quinta-feira, cerca de 24 horas antes da crucificação de Cristo, eles estavam conscientes desse amor. Quer dizer, eles, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a conversa entre eles era sobre esse amor do qual eles passaram a jamais duvidar. Então, o que eles tinham a dizer foi justamente isso registrado por João. Ele nos amou até o fim. E o que ele é capaz de fazer nesse amor? Olha o que o texto diz. Durante a ceia, então ali eles estavam ceando, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Meu Deus do céu. A dificuldade da exposição bíblica, verso por verso, é que o pregador se depara o tempo inteiro com a dificuldade de avançar na exposição do texto. Sabe? Porque é tanta riqueza, tanta verdade embutida, tanto desdobramento para cada declaração, que você olha para o texto e diz, será que eu consigo sair desse versículo? Porque hoje o meu propósito é ir até o verso 18. Mas eu me deparo com essa declaração durante a ceia. O que estava acontecendo ali? Encontrava-se presente naquele lugar, dividindo o pão com Cristo, bebendo vinho com Cristo, um traidor. Alguém que tiver acesso a todos os recursos para sua salvação e que soube menosprezar
todas as oportunidades dadas pela graça de Deus a ele de herdar a vida eterna, de viver para sempre no reino dos céus. O texto diz então que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, então o coração do diabo foi tomado por esse desejo de convencer a Judas Iscariotes de que era bom para a sua vida que ele participasse de uma trama cujo objetivo era a traição de Cristo visando a sua morte. Então, é claro que o adversário das nossas almas, ele joga com o nosso conceito de felicidade, com a realidade socialmente construída, com as nossas inclinações pecaminosas. Ele joga com a cultura, com os nossos interesses. Então ele usa como cabeça de ponte a nossa história de vida. Muito provavelmente. Judas, além do interesse pelo dinheiro, que lhe seria pago por aquela traição, visava viabilizar suas relações naquela sociedade. O que ele queria era estar bem com a instituição religiosa. E por isso, portanto, o texto declara que, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então observe que Jesus lidou com ele o tempo inteiro sabendo que ele era um traidor. Foi dada a Judas Iscariotes, insisto nesse ponto, todas as oportunidades possíveis e imagináveis de conversão. E ele, contudo, endureceu o seu coração, a ponto de estar ali sentado com Cristo, participando daquela ceia. Mas para ignorar o privilégio que é ter acesso à intimidade de Cristo. Então o texto afirma que, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, tudo é muito rico nessa passagem. Olha só, sabendo quer dizer, Jesus sabia que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. O que o Pai tinha confiado às mãos de Cristo? O Pai tinha confiado às mãos de Cristo a salvação do seu povo. Então observe você que há uma aliança que é feita entre o Pai e o seu povo, entre Deus e você, entre Deus e eu. Agora, há uma aliança que foi feita entre o Pai e o Filho. É muito evidente à luz dessa passagem. O Pai incumbiu o Filho de uma tarefa e o Filho disse amém para a vontade do Pai. Então o Pai confiou tudo às mãos do Filho. Confiou o quê? A salvação daqueles que o Pai, na eternidade, decretou para essa salvação. É isso que o texto nos ensina. Sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, então, se queremos ser imitadores de Cristo, nós precisamos segui-lo também nesse, vamos assim dizer, estado de alma, nessa identidade, nesse propósito de vida. Ele sabia que viera para esse planeta para cumprir uma missão específica. E é muito importante que você e eu também entendamos qual é o nosso chamado, qual é a marca que nós vamos deixar nesse mundo. Sabe? Que tipo de bem Deus haverá de oferecer aos seres humanos por meio da nossa vida. Seres humanos que, pela sua providência, ele vai botar no seu e no meu caminho.
Então, o texto declara que, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, aqui está a descrição do ser humano feliz. Aqui nós entendemos com exatidão, meu Deus, o porquê desse amor de Cristo. Porque é um amor gratuito, é um amor sacrificial, é um amor que não espera nada em troca. É um amor incondicional. Você está entendendo? É claro que esse amor visa a nossa transformação. Ele visa a nossa resposta em amor a esse mesmo amor. Contudo, o que eu quero dizer é que não há nada que possamos oferecer a Cristo que aumente sua glória, a sua felicidade, sabe? O seu estado de bem-aventurança eterna. Aqui nós nos deparamos com Cristo, sabe, sumamente feliz, cumprindo uma missão, sabedor do fato de que ele havia vindo do Pai e que voltava para o Pai. Então, esse é um elemento de fundamental importância para a construção da nossa identidade. Sabe? Quer dizer, eu estou agora trazendo para o meu canal de YouTube uma série de mensagens intitulada Deixe Cristo Reordenar Sua Mente. Porque eu estou certo que o contato com as verdades de Cristo organiza a nossa cabeça. E uma das verdades que servem assim, como instrumento de reorganização da nossa mente é a que nós nos deparamos nesse versículo. Sabe? Que nós temos uma missão para cumprir, um chamado, e que nós viemos do Pai e estamos voltando para o Pai. E Jesus tinha consciência disso. Então nós estamos aqui perante a descrição do ser humano verdadeiramente feliz. Falar sobre felicidade sem mencionarmos essa compreensão que Cristo tinha de si mesmo significa nós simplesmente lidarmos com miragem, com algo que jamais haverá de nos satisfazer. Porque tudo que temos em vida pode ser levado de nós. Agora, quando entendemos que temos uma missão para cumprir, seja ela qual for, sabe? Que nós viemos do Pai, estamos voltando para o Pai, nós nos livramos da tirania das circunstâncias. Você está entendendo o ponto? Porque finalmente nós nos deparamos com algo que nada nem ninguém poderá roubar de você e de mim. E o texto prossegue então afirmando que sabendo este, permita-me repetir, para nós nos situarmos e avançarmos para o verso subsequente. Sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. A redenção do seu povo tinha confiado tudo às suas mãos. A redenção da igreja. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Quer dizer, meu Deus, é tudo que Deus quer fazer por você e por mim. É nos levar a ter a mesma compreensão de Cristo. É nós nos vermos como Cristo via a si mesmo. Nisso, ele também quer ser referência para você e para mim. Você tem que se ver como alguém que foi gestado, foi formado, foi gerado em amor e que pela graça divina está sendo conduzido para a experiência de um amor eterno. Ninguém jamais poderá arrebatá-lo das mãos do Pai. E quando nós compreendemos isso, nós percebemos que não, preste atenção no que eu vou lhe dizer, nós percebemos que não temos mais nada pelo que lutar nessa vida. Não há o que conquistar. Não há status que possamos alcançar superior a esse. Então, é essa compreensão, é essa
visão da nossa identidade, é esse fundamento da nossa autoestima que nos torna livres, e livres para não pecarmos contra as pessoas, não as usarmos, porque simplesmente, repito, nós não temos mais pelo que lutar. A nossa vida consiste em dizermos: eu sou do meu amado Criador, e o meu amado Criador é meu. Então, eu não apenas me torno livre para não usar as pessoas. Eu não tenho por que usá-las. Mas eu, pelo contrário, quando eu compreendo esse elemento da minha identidade, eu me torno livre para servir as pessoas, para me dedicar ao trabalho humilde. É isso que o texto diz. Olha que coisa linda essa descrição que é feita sobre o caráter de Cristo. Sabendo ele, vou repetir, me perdoe. Olha só, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia. Os discípulos têm a sua atenção chamada por esse fato. Ele se levantou da ceia. Por que ele se levantou? Aí, um outro gesto que chamou a atenção de todos. Ele tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Veja. Meu Deus, esse evangelho diz, me perdoe dizer o seguinte, eu não estou aqui fazendo teatro. Quando eu faço essas pausas, esse silêncio, quando eu faço esse silêncio, é que simplesmente eu estou pensando na glória disso tudo. Sabe, nada de mais extraordinário foi falado para o ser humano do que isso. Porque esse livro, o que me fez pausar aqui durante uns poucos segundos, é que quando eu lia isso, Jesus vestido de empregada doméstica, sim, ele passou a usar a indumentária do servo, do escravo. Então os discípulos olham para aquela cena, Jesus ali vestido tal como um empregado. Sabe? Quer dizer, como se fosse uma empregada doméstica. Alguém que estava ali, quer dizer, uma indumentária, perdoe dizer, que certamente masculina, e que correspondia hoje à indumentária usada em algumas casas por uma empregada doméstica. Meu Deus, vamos lá. O fato é o seguinte, eles olharam para Jesus e viram Jesus se comportando como servo, vestido como servo. O que ele queria com aquilo? E isso está registrado no mesmo livro, cujo capítulo 1 afirma: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então isso é dito em João capítulo 1, versos 1, 2 e 14. E quando nós chegamos no capítulo 13, versículo 4, Jesus está se comportando como empregado, está vestido de servo. Tirou a parte de cima da sua vestimenta e se cingiu, portanto, com uma toalha. E o que ele passa a fazer? Preste atenção nessa cena. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido.
Meu Deus. Veja, eles haviam andado pelas ruas de Israel. Chegaram naquele cenáculo, com os pés sujos da poeira do caminho. Fazia parte da cultura da época um servo se curvar diante daquele que entrava em casa para lavar os seus pés. Então, pegava dessa água da bacia, tirava a poeira do pé, o que representava também um refrigério físico, e em seguida os enxugava com uma toalha. Observe que a toalha, a bacia, a água estavam ali. Não havia nenhum servo. Agora, não passou pela cabeça de nenhum discípulo exercer a função de servo e por todos fazer aquilo que comumente era feito. Repito, quando uma pessoa chegava em casa vindo da rua. Como ninguém fez, o Senhor Jesus tirou a parte de cima da sua vestimenta, se cingiu com uma toalha, encheu uma bacia de água e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Veja só, tudo é muito rico nessa passagem, porque aqui nós estamos vendo o Rei do Universo, o eterno Filho de Deus, aquele que a Bíblia não considera idolatria ser adorado por nós, porque ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E lá está o Senhor Jesus curvado, lavando os pés de seus discípulos. Mas observe que o texto declara que ele tinha consciência da sua missão, consciência do seu chamado, de uma tarefa a ser cumprida, que ele estava certo que viera do Pai e que retornava para o Pai. Então, veja, pegue esses versos, procure vê-los à luz das suas conexões mais profundas. Nós estamos aqui, portanto, diante da descrição da alma de Cristo, do modo como ele via a si mesmo. E por ele, essa é a lição que eu quero deixar clara para você nessa noite. Por ele saber quem ele era, pôde se curvar para lavar os pés dos seus irmãos, dos seus discípulos, dos seus servos. Porque se eu sei que sou objeto desse amor, não há tarefa suficientemente humilde que possa ser cumprida por mim a ponto de eu perder de vista a minha identidade. A glória, sim, a glória que reveste a totalidade da minha existência. Eu posso ser encontrado descascando batata, varrendo a rua, limpando latrina, mas sabendo quem eu sou. Isso, portanto, nos apresenta o fundamento para nós não explorarmos ninguém, a todos servirmos, não nos sentirmos superior a quem quer que seja, mas também não nos curvarmos diante de ninguém mais. Ou seja, o que eu quero dizer é não nos curvarmos, nós não nos sentirmos inferiores a quem quer que seja. Porque sabemos quem somos. Então o texto declara: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando
uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha só, era a minha intenção ir até o verso 18. Mas eu estou com medo de, na mensagem dessa noite, enfastiá-lo espiritualmente. De modo que é minha intenção parar por aqui. Aquela história que eu já falei do reverendo Antônio Elias. É melhor o povo dizer foi bom, pena que foi pouco, a dizer foi bom, pena que foi muito. Então não quero cansá-lo. Eu só peço que você e eu, nessa noite, com muito cuidado, saibamos extrair essas verdades extraordinárias registradas nessa narrativa, nessa descrição de um episódio vivenciado pelos discípulos na sua relação com Cristo. Vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. Vamos lá? Por favor, pegue sua Bíblia, mantenha aberta, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma breve recapitulação. Verso 1. Antes da festa da Páscoa, já entendemos o significado, não preciso repetir. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Era o ápice da sua missão. Aquela hora significava a sua morte. Não era uma hora, não era a hora da sua morte, como você e eu temos uma hora também para partirmos desse mundo. Embora isto esteja envolvido, havia algo de muito mais profundo nessa hora, que era o momento no qual, meu Deus, a ira de Deus era desviada da humanidade e posta na vida de Cristo. Com Deus oferecendo aos seres humanos, naquela morte, a oportunidade do perdão, seguido da reconciliação com o Pai. Então, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Seu grande fato sobre sua vida. Se você é discípulo, você é amado. E o amor dele é perfeito. Ele o ama até o fim, até suas últimas consequências. Meu Deus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Judas foi chamado, mas não foi escolhido. Por quê? Eu vou usar aqui uma terminologia pesada. Porque ele foi para a cama com o diabo. Ele cometeu adultério espiritual. Ele ofereceu seu corpo ao diabo para que o diabo o engravidasse, para que o diabo o usasse. Ele não cuidou do seu coração. Esse que é o ponto. Nós vivemos num mundo no qual as hostes do inferno tentam semear mentiras na nossa cabeça, sentimentos pecaminosos no nosso coração. Então veja a importância de estarmos vestidos com a nossa armadura completa. Essa é uma passagem que fala sobre batalha espiritual. Essa passagem está dizendo que esse é o mundo no qual estamos cercados de forças invisíveis, inteligentes, poderosas, que tentam, por algum motivo, nos seduzir de modo a nos afastar de Cristo. E foi o que aconteceu na vida de Judas Iscariotes, que permitiu ser convencido pelo diabo, segundo essa passagem, de que era bom para a sua vida trair a Cristo. Ele ganharia dinheiro com isso e continuaria a ser aceito, ou viria a ser aceito pela sinagoga, pela liderança religiosa do seu tempo. Então, não são poucos os que tiveram a sua vida espiritual arruinada pelo desejo de corresponder às expectativas de homens e pelo fascínio pelo dinheiro. Sabendo este,
que o pai tinha confiado tudo às suas mãos. Confiado o quê? O plano da redenção. O pai havia escolhido um povo para ser salvo. E o filho assumiu a incumbência de amar esse povo. Amar esse povo até o fim, a ponto de dar sua vida por ele. Então, sabendo este que o pai tinha confiado tudo em suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, o que eu disse nessa exposição? Nós estamos aqui diante da descrição do ser humano feliz. Ele sabe quem é, sabe por que está nesse planeta, tem consciência do seu chamado, entende que a sua origem é pessoal. O seu final é pessoal também. O que eu estou querendo dizer por isso? Quando ele olha para o seu passado, ele vê um Deus infinito, pessoal, o planejando, o gestando, gerindo em amor. E quando ele olha para a eternidade, ele vê esse mesmo Deus. O protegendo. Com ele se relacionando em intimidade. Gradativamente se revelando aquele que na eternidade foi objeto desse amor. Amor antigo que Deus tem por você, que Deus tem por mim. Meu Deus, que privilégio. Então, levantou-se da ceia. Só pode se levantar da ceia. Só pode se cingir como um escravo. E lavar os pés e se dedicar ao exercício humilde. Aquele que já tem o problema da sua autoestima resolvido. Ele está ali curvado, porque ele podia se curvar. O problema é que muitos não podem se curvar, porque fazer o serviço humilde significa para eles algo que, veja só, humilha o ser. Mas quando estamos conscientes da nossa identidade, nós podemos nos dedicar a essa tarefa que consiste em servirmos em amor, humildemente, os seres humanos. Agora, muitas vezes, essa passagem é interpretada como um exercício de humildade a ser praticado dentro da instituição religiosa, na igreja, no templo. Nós não podemos ver esse gesto de humildade apenas assim. Você não é humilde apenas quando varre o chão da igreja, ou quando você cuida dos fios da aparelhagem de som, ou, não sei, limpa o púlpito, ou faz aquele trabalho de coadjuvante, ninguém o vê, sabe? Proporcionando assim que pessoas apareçam no culto e executem o seu ministério. Há lugar para tudo isso. Mas é claro que é humilde também você lavar a louça. Quer dizer, é serviço humilde também você lavar a louça. É você cuidar de uma criança pequena, sabe? De algum amigo seu, a fim de que este possa ir ao cinema, ter uma noite de refrigério com seu cônjuge. Você está entendendo? Então há muitas outras formas de nós praticarmos essa humildade. Ela não pode, porque muitas vezes os nossos modelos de espiritualidade nos levam a ver a vida cristã como algo que consiste tão somente no serviço prestado à instituição religiosa. Quando essa passagem está falando de vida, está falando de algo concreto, de algo que alivia o fardo, que suaviza a vida de alguém. E sem essa expressão de humildade, não há igreja que permaneça de pé. Agora, para tal, insisto nesse ponto, é importante que a nossa mente funcione com a mente de Cristo, sabendo que viera de Deus e que voltava para Deus, que o Pai lhe havia confiado tudo às suas mãos. Que Deus o tenha abençoado muito nessa noite.
Se você me perguntasse assim, Antônio, o que você quer com essa mensagem? Eu diria, primeiro, que você considerasse o valor da sua vida. Que ele o amou e o ama até o fim. E que por conta dessa identidade, fundamento da sua autoestima, você se sentisse livre para servir ao próximo em amor humilde. Agora eu pediria ao Espírito Santo que também o fizesse a se encantar com Cristo. Porque o que fascina em Jesus é essa simetria, sabe? Essa identidade de leão amalgamada à identidade de cordeiro. Sabe? Esse rei que, em vez de ser encontrado num trono, com uma coroa de ouro e um cetro, é visto se vestindo como uma empregada doméstica e servindo aos seus amigos. Esse é o nosso Salvador. Vamos orar? Pai Santo, que apesar das imperfeições dessa mensagem, que tua igreja seja alimentada espiritualmente por ti. Senhor, ajuda os irmãos a relerem o texto, extraírem dele o que eu não fui capaz de revelar e aprofundarem o que foi dito, Senhor. Porque nós estamos diante da chave que abre a porta do serviço em amor. Senhor amado, estamos diante do grande mistério, desse amor que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Pai, desse amor que o Pai e o Filho têm por nós, Senhor, e desse fundamento da nossa personalidade que nos possibilita, Senhor, fazer o serviço mais humilde, sem perdermos de vista o nosso valor. Eis, Pai Santo, a verdadeira liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, como você pôde ver, o culto de hoje à noite foi transmitido por mensagem gravada. A minha última mensagem gravada teve mais repercussão do que a minha última mensagem ao vivo. É bem provável que eu mantenha essa batida, sabe? E também me dá mais garantia de que a mensagem vai sair às 7h da noite. Então, vamos vendo como é que vai ficar, tá bom? E se edifica, eu acho que edifica, sabe? E qual a melhor maneira de conduzirmos esses cultos da noite. O que eu sei é que é uma coisa que entrou na minha vida para sempre. Eu não consigo mais me imaginar deixando de pregar nesse horário, seja ao vivo, seja por mensagem gravada. Tá bom? Eu quero também lhe dizer que esse ministério depende da ajuda, da solidariedade, da generosidade dos irmãos na fé. Então, caso você queira abençoar o meu trabalho de ensino nas redes sociais, hoje eu vivo disso, você sabe que eu pedi exoneração do cargo de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil por motivos que eu não posso revelar totalmente, mas totalmente justos, eu posso dizer. Sabe? Então eu deixei de ser mantido pela Igreja Presbiteriana do Brasil e agora sou mantido pelas redes sociais, sabe? E ajuda que chega também à Rede Pequenas Igrejas. Então, se você puder colaborar, aqui vai o Pix, palavraplena@gmail.com, que é o do meu canal. Ou então, se você é da Rede Pequenas Igrejas, contribua com a Rede Pequenas Igrejas. Mas se você não pertence, sabe, eu convidaria a me ajudar a manter o canal no ar, tá bom? Então, o Pix do canal, palavraplena@gmail.com.
palavraplena@gmail.com. E o Pix da igreja é pixrpi22@gmail.com. pixrpi22@gmail.com. Não deixe de acompanhar a série Deixe Cristo Reordenar a Sua Mente. Vai ajudá-lo um bocado, vamos assim dizer, a botar a cabeça no lugar. Pensar os pensamentos de Cristo, tá bom? O que vai lhe proporcionar uma grande liberdade de alma, tá bom? Então não deixe. Então aí, toda hora postando, já tem 3 mensagens, se você for lá na playlist, Deixe Cristo Reordenar Sua Mente, você vai ter acesso a essas 3 mensagens, e essa semana eu devo postar 2 novas mensagens, pelo menos esse é o meu plano. Quero lembrá-lo também que todo domingo eu estou pregando de manhã, às 10h30, excepcionalmente esse eu não preguei, mas domingo que vem estarei de volta ao púlpito, com transmissão pelo canal de YouTube da Rede Pequenas Igrejas, às 10h30 da manhã, direto do centro de Niterói. E à noite, aqui, às 19 horas, com transmissão do meu espaço aqui, onde eu oro, eu leio, medito nas Sagradas Escrituras, preparo os meus sermões, da minha biblioteca, tá bom? Então, a Rede Pequenas Igrejas, não deixe de ir na descrição desse vídeo, no meu canal de YouTube, para você ter acesso ao nosso endereço de Telegram, a informações sobre como que você pode ter acesso ao material que nós estamos produzindo, tá bom? Então, a Rede Pequenas Igrejas tem encontros aí durante a semana. As pessoas estão se vendo para estudar a Bíblia, para orar. E ali no Telegram, veja só, tem o Telegram da Rede Pequenas Igrejas e tem o Telegram meu. Ali você tem acesso às informações oficiais, tanto do meu ministério quanto da Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Se você está sentindo assim, puxa, bem que poderia ter um louvor, bem que poderia ter mais oração, olha, nada o impede de você nesse momento ter o seu, sabe, ali o seu momento de oração e de louvor. Sabe? Eu entro aqui com a palavra e os irmãos se organizam onde se encontram para terem os demais elementos da verdadeira liturgia cristã. Tá bom? Eu espero que Deus o tenha abençoado muito com essa mensagem, que ela tenha feito bem ao seu coração. Vamos receber a bênção apostólica? Te agradecemos, Pai Santo, pela beleza dessa narrativa. Prepara-nos, Senhor, para o domingo que vem. Que possamos compreender de uma forma mais ampla esse texto extraordinário. E, ó Deus amado, pela sua graça, passarmos a viver todas as implicações práticas das verdades reveladas por esse capítulo 13 do Evangelho de João. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus. Uma boa semana, cheia da bênção do Espírito Santo.